bom, galera JB? Como vocês estão? Tudo em paz? Gente, na aula passada, nós finalizamos, acho que vocês lembram, né? Nós finalizamos falando sobre a questão da competência 5, certo? Hoje eu vou falar com vocês sobre os critérios da competência 5, que nós falamos por alto, ação, meio, detalhamento e efeito, certo? E vamos falar sobre os tipos de detalhamento. Essa aula é um pouquinho mais rápida, é só realmente para explicar para vocês, tá? Não é cansativo, não é difícil, dá para fazer, viu? E detalhe, esse material está naquele mesmo slide passado, viu? Ah, professora, o slide ficou muito longo. Realmente ficou muito longo, mas é porque eu queria abordar logo tudo de uma vez com vocês, para eu não ficar mandando muito material para vocês, e aí vocês acabarem se perdendo ou não se prenderem a cada slide daquele, cada questão relacionada ao conteúdo. Tudo bem? Eu sou mala também, vice? Bora lá. Então, hoje a gente vai falar sobre os 5 critérios, os 5 elementos da competência 5. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Olha, quando eu falo de parte do texto, as partes do texto se refere à competência 2. A competência 2 tem uma parte que ela diz, ó, limite, respeitar o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. Então, dentro da competência 2, nós temos introdução, nós temos desenvolvimento, nós temos conclusão. O que eu quero que você observe na conclusão? Esquece um pouquinho a introdução, esquece um pouquinho o desenvolvimento. O que você vai olhar na conclusão? A conclusão, ela é parte da competência 2. O que eu quero que você veja é que a conclusão é por 2 competências. Aliás, por 3 competências. Olha só. O fato de ter conclusão, o fato de você fazer a conclusão, você ganha ponto na competência 2. As partes da conclusão é conectivo conclusivo, logo, portanto, em suma, pananã, mais a retomada do tema ou da tese, mais a PIS em si, mais outro conectivo, mais a finalidade, ou também o final feliz. Belezinha? O fato de ter essas partes aqui, isso aqui é o projeto de texto. Então, isso aqui se refere à competência 3. O fato de você fazer a conclusão é competência 2. Teve as partes da competência 2, teve as partes do texto, conectivo conclusivo, retomada do tema, proposta interventiva, conectivo, finalidade, é projeto de texto, é competência 3. A PIS, a proposta de intervenção social, é, agora sim, competência 5. Então, a conclusão, vocês ganham ponto por 3 competências. Tem que ter conclusão. Se não tiver conclusão, é a mesma coisa de você existir e não respirar. Não adianta nada. Vice? Bora lá. A PIS, ela tem elementos. Quais são os elementos da competência 5? Agente social. Vou bater isso aqui até o dia do Enem. Mais a ação, mais meio, mais detalhamento, mais efeito. Tudo isso aqui, esses 5 são os elementinhos da proposta de intervenção social. Ok? Aí, olha só. A primeira se refere ao agente social. Olha o que é que ela diz. Trata-se do executor da ação. Quem faz? Pode ser do âmbito individual, coletivo ou entidades, órgão e outros. Ou seja, você pode usar empresa, você pode usar estado, você pode usar poder público, você pode usar prefeitura, você pode usar escola, você pode usar família. Aquela historinha lá do Gominfes que eu fiz para vocês. O G, governo. Tá, em governo eu vou pensar em quem? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Eu posso pensar em secretarias e ministérios. E eu posso pensar na questão do poder público. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Eu tenho ONGs. Quem são as ONGs? São as instituições intergovernamentais, que elas são responsáveis
por a intenção de empatia social, de promover ações sociais para resolver determinado problema, ok? Depois, eu tenho a mídia. A mídia vai fazer campanha, vai fazer propaganda, vai fazer outdoor, vai fazer anúncio, rede social, ok? Rede televisiva, debates em programas, temas de novela, tudo isso aí, certo? O I é o próprio indivíduo, uma mudança de comportamento, certo? Uma visão de sensibilização do próprio indivíduo. O F é a família, que limita, que orienta e que educa os filhos, certo? O E é a escola, a universidade, são as instituições de ensino, né, que funcionam aí como responsáveis por um conhecimento cultural, sociocultural, enfim, tá? E o S é a sociedade como um todo, a sociedade civil organizada, né, tem essa intenção de bem-estar social, enfim. Tudo bem? Vamos lá. A ação. A ação é o que propõe, o que é proposto, né, para fazer, para minimizar o problema, apresentar tal tema ou resolver, né? Então, isso aí é a ação, o que é feito para resolver o problema. O meio é o como, é de que forma, de que maneira, como a ação será executada, ou seja, os meios que serão utilizados para que a medida seja colocada. Por exemplo, é por meio do investimento de verbas, é por meio de palestras, é por meio de ações sociais, tá? Mas o que é que vai ter nessas ações? Então, tudo isso aí faz parte do meio. A finalidade é o objetivo que se pretende. Finalidade, aí eu quero que vocês troquem finalidade por efeito. Silvalena, qual é a diferença do efeito para a finalidade? A finalidade é parte da competência 2. É o final da redação. É depois que você faz toda a solução, é você dizer, dessa maneira, com esses problemas resolvidos, o Brasil será um país mais estruturado e tudo mais. Isso aí é finalidade. O efeito é o objetivo daquela ação específica. Deu para entender? Quando a gente vê a redação, a gente vai analisar direitinho. Vamos lá. O detalhamento pode ser compreendido como uma justificativa, uma explicação, uma exemplificação, uma especificação de um dos elementos anteriores. Então, nós temos 4 tipos de detalhamento. Por justificativa, explicação, por especificação, por exemplificação e por ideia de efeito. São 4 tipos de detalhamentos. Olha o detalhamento aí. Funciona como toda informação a mais, justificativa em relação a algum dos elementos da proposta de intervenção. Para ser apresentado, pode ser apresentado de 4 formas. Ou um detalhamento por explicação, ou um detalhamento por exemplificação, ou um detalhamento por especificação, ou um detalhamento de efeito do efeito. Silvalena, eu tenho que usar só um detalhamento? Não. Em uma solução, você pode usar 2 tipos de detalhamento. Na aula passada, a gente viu que tinha 2 tipos de detalhamento. Um por exemplificação e o outro por especificação. Tá? Fiquem à vontade, podem abusar desse tipo de detalhamento aí. Vamos lá. O detalhamento por explicação, quando eu vou justificar algo. Observe. É o tipo de detalhamento que se explica o porquê de fazer alguma ação, usar algum meio ou até mesmo um agente. Opa! Anota aí no cantinho do caderninho de vocês. O detalhamento por explicação, ele tem três referências. Qual é? Ou ele vai explicar o agente, ou ele vai explicar o agente, ou ele vai explicar a ação, ou ele vai explicar o meio. Tá? Vamos lá, olha esse exemplozinho aí. Logo, é urgente que a Câmara dos Deputados, quem é a Câmara dos Deputados? Agente social. Debate e aprove o projeto de lei que tipifica a conduta como crime. Isso aí é que? Ação. Isso porque o PL, quem é o PL? Projeto de lei. Já foi aprovado no Senado Federal e continua estagnado na Câmara. Isso aí é o detalhamento da ação. Ele está dizendo que tem que ser articulada aquela ação, certo? Porque já foi feito isso e isso, mas ainda não foi aplicado. Entendeu? Está explicando a ação. Mediante é o quê? Meio. Por meio de agendamento de reunião com os parlamentares. Olha o objetivo, o efeito.
Tudo isso com o intuito de garantir a segurança jurídica às vítimas de assédio por intrusão. Deu para entender como é que se dá? Óleo de exemplificação. Uma das formas mais fáceis e garantidas de fazer o detalhamento. Nela, você exemplifica o meio ou a própria ação, deixando o que você expôs mais claro e próximo da realidade. Olha só. Portanto, é necessário que as secretarias municipais de saúde, isso aí é quem? Agente social, Secretaria Municipal de Saúde e agente social. Vão fazer o quê? Possibilitem que a ação, possibilitem a expansão de programas de letramento sobre educação sexual. Ação. Mediante é o quê? Operador argumentativo de meio. Então, agora vem o meio. Mediante palestras e mesas redondas executadas por especialistas no assunto. Aí, olha a exemplificação. Tais como ginecologistas e obstetras. Eu estou dando exemplo dos tipos de especialistas que tem que ter nessa ação aí. Não é qualquer especialista, tem que ser esses, os ginecologistas e os obstetras. Poderia ser, por exemplo, ginecologistas e enfermeiros. Se é sobre saúde alimentar, então, nutricionistas e nutrólogos. Se é sobre assédio, posso pensar em psicólogos e assistentes sociais. Então, vai depender aí do tema, tá? Olha o objetivo, com vistas a difundir de forma correta e clara as informações com essa pauta, sobre essa pauta tão marginalizada. Foi? Vamos lá. Detalhamento por especificação. Quando você especifica, ou seja, torna mais restrito algum elemento. Esse tipo de detalhamento é perfeito para especificar profissionais que você usará. Por exemplo, traga primeiro uma visão mais genérica deles e depois mais específica. Observe. Destarte, é imprescindível que o Poder Executivo, quem é o Poder Executivo? Agente social. Aí eu especifico quem é que vai trabalhar no Poder Executivo. A gente sabe que o Poder Executivo nós temos 3 principais figuras: presidente, governador e prefeito. Nesse caso, eu tenho que especificar quem é que vai trabalhar. Olha só, nas instâncias municipais, pela figura das prefeituras. Então, eu já sei quem vai trabalhar aí é o prefeito. Viu? Nas instâncias municipais, pela figura das prefeituras, vão fazer o quê? Estabeleça a disponibilização gratuita de redes de Wi-Fi, por meio de um direcionamento de verba, com o objetivo de democratizar o acesso à internet. Então, eu especifiquei o agente social. Detalhamento por especificação. O detalhamento de efeito do efeito. Maneira mais simples de detalhamento, porém garanta que existe um efeito seguido de outro, pois caso não tenha, não funcionará. Olha só. Logo, é urgente que as secretarias estaduais de educação, mediante o desenvolvimento de ações mensais nas escolas, Secretaria Estadual de Educação é o agente. Mediante o desenvolvimento de ações mensais nas escolas, é o meio. Amplie o acesso dos alunos a livros, é a ação, com o intuito de mostrar pouco a pouco, olha só, a importância da leitura, primeiro efeito, e então possibilitar o desenvolvimento do hábito de ler, efeito do efeito. São 2 efeitos dentro de um só. Isso aí é detalhamento de efeito do efeito. Deu para entender os 4 tipos de detalhamento, meu povo? Tem erro não, garanto a vocês que não tem não. E aí, na marca da qualidade, o 1000 vem. Deu para entender? O que eu quero que vocês observem é o seguinte: o detalhamento, ele é fundamental para que haja, certo, a questão do respeito aos elementos da competência 5. Se você não respeitar, se você não apresentar detalhamento, você só vai tirar 160 pontos. Se você está tirando 160 na sua conclusão, é porque você está esquecendo de algum desses elementos além do detalhamento. Certo? Então, tenham cuidado com essa intenção de detalhamento aí. O detalhamento, até 2015, ele era algo muito superficial. Por quê? Os alunos faziam a redação do Enem, aí o corretor, ele via que tinha ação que era mais explicada, tinha outras que não eram de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Ficava algumas bem explicadas e ficava outras não explicadas. Aí qual foi a intenção? Disse, rapaz, já que é assim, nós vamos fazer o seguinte: a partir de agora, foi a partir de 2016, o detalhamento ele vai ser um elemento da conclusão. Se não tiver detalhamento, o aluno vai perder ponto. Porque aí passou a ser obrigatório
essa questão do detalhamento dentro da conclusão. Então, você tem que apresentar detalhamento, ou da ação, ou do agente social, ou do meio, ou do efeito, mas você tem que apresentar o detalhamento. Outra coisa, a diferença, fazer aqui de novo, a diferença da finalidade, rapidinho, a diferença da finalidade para o efeito. Qual é a diferença de um para o outro? A finalidade é o final, é o fechamento da redação. Você vai mostrar que sua redação chegou ao final, certo? O efeito é o objetivo da ação específica da proposta de intervenção social. Então, é tanto que você observa que são duas ações, duas soluções. Então, geralmente tem dois efeitos. Porque o efeito é como se fosse o objetivo de uma ação específica. Já a finalidade é o fechamento da conclusão como um todo. Você vai mostrar que seu texto chegou ao final. Bacaninha, e é isso. Tudo bem? Deu para entender? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo. Belezinha? Essa aulinha ela seria mais curta mesmo, viu, gente? É porque foi o que ficou faltando eu explicar da aula anterior, no sentido de compreender, ter todo um entendimento aí sobre a questão da competência 5 e os critérios da proposta de intervenção social. Tudo bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau!